Bom dia a todos, bom dia professora. Bom, nós estamos aqui, para apresentar o nosso trabalho a fim de concluir a disciplina de cálculo numérico no campus CIFES Vitória. Bom, o meu grupo é composto pela Júlia Trancoso, pela Júlia Rocha, pela Yasmin Ribeiro, pelo Luiz Weber, pela Luana da Silva e a Maria Isabel. E por mim. Bom, introduzindo o nosso trabalho, a gente precisa parar um pouquinho para pensar a respeito de como foi o crescimento das cidades ao longo do tempo. Com a industrialização, muitas pessoas deixaram o interior para vir buscar oportunidade de emprego, de uma vida melhor dentro das cidades, principalmente na área industrial. E isso trouxe um grande desafio, como acomodar tantas pessoas em um espaço geográfico tão limitado. A solução popularmente encontrada hoje é o que nós chamamos de construir para cima, É os famosos prédios, famosos arranha-céus, que inclusive hoje é sinônimo de progresso para a raça humana. Mas também vieram novos desafios. Como garantir que essas estruturas, prédios tão altos, seriam estáveis e confiáveis em relação às forças dos ventos e eventos sísmicos? Já pararam para pensar que sem um estudo cuidadoso, esses gigantes de concreto, esses prédios, poderiam simplesmente vibrar perigosamente e causar um grande desastre, poderiam colapsar. Então, para evitar isso, visando a segurança, surgiram equipamentos incríveis, como por exemplo o amortecedor de massa sintonizada. Ele também é conhecido como AMS. Ele nada mais nada menos, ele diminui as vibrações nos prédios. Como? Ele se ajusta às frequências que são geradas por esses eventos dinâmicos. E no nosso caso, nós vamos focar em um AMS específico, no caso, um amortecedor de massa sintonizada do tipo pêndulo. Mas aí eu te pergunto, onde entra a matemática nessa história? Bom, a introdução da matemática, ela parte pela interpolação de Lagrange. É uma ferramenta que nós utilizamos para criar um polinômio que se ajusta aos dados coletados, como se ela fosse costurar uma solução para cada tipo de problema em específico. Contudo, essa técnica será utilizada para ajustar o AMS às frequências de vibrações geradas pelo prédio, garantindo assim uma maior segurança e eficiência nas construções urbanas. E com todos esses dados coletados, nós queremos mostrar a vocês como ciências, matemática e tecnologia se unem para resolver problemas do mundo real, nos ajudando também a construir cidades mais seguras e funcionais. Vamos lá? E bom, como foi explicado um pouco mais de como funciona o amortecedor, eu vim aqui trazer um pouco mais de onde ele é mais usado e de onde ele é usado e as pessoas às vezes nem fazem ideia. Um exemplo mais famoso que a gente pode citar e que também está relacionado com o trabalho, que são os arranha-céus. Eles são usados para reduzir vibrações. Quanto maior a altura do prédio, maior é a força do ar que é exercida sobre ele e maior vão ser as vibrações. Então, quanto maior o prédio, mais potente vai ter que ser esse amortecedor. Aqui eu trouxe o exemplo do arranha-céu de Taipei 101, um dos edifícios mais altos do planeta. Ele foi construído em Taiwan. Ele possui um amortecedor de 660 toneladas. Suspenso entre os andares 87 e 92. Esse sistema ajuda a estabilizar o prédio durante ventos fortes e terremotos. Ele reduz o balanço em até 40%. O outro exemplo que eu trouxe aqui é o Museu de Arte de São Francisco. Ele foi instalado num amortecimento similar ao do Taipei, mas de não tanta potência, porque ele é um prédio um pouco menor. Mas ele foi aplicado não só para proteger a estrutura do prédio, mas sim as peças de arte que contém no edifício, porque as próprias vibrações externas elas podem acabar danificando alguns quadros, e por isso eles acabaram aplicando esses amortecedores. Esses foram os dois exemplos da vida real que eu trouxe, e aqui eu vou trazer um pouco mais algumas outras aplicações em outros lugares que ele é usado. Bom, começando pelas pontes. Os amortecedores são instalados em pontes para reduzir oscilações causadas por ventos ou tráfego intenso. Tráfego intenso no caso de veículos. Um exemplo famoso é a ponte Amber, no Reino Unido. Eles colocaram esses amortecedores, são usados na maioria das pontes. Pelo fato da ponte ser muito extensa, eles colocam por conta da força que o ar exerce sobre ela é muito grande. Além do fato dela possuir um enorme peso, porque vão ter muitos carros em cima da ponte. Bom, um outro exemplo que eu trouxe são as torres de telecomunicação. Pelo fato de elas serem bem altas, são torres de transmissão de televisão mesmo. Elas usam amortecedores para minimizar oscilações causadas pelo vento, garantindo estabilidade e funcionamento seguro.
Outro exemplo que eu trouxe aqui são as turbinas eólicas. Os parques eólicos, os amortecedores ajudam a reduzir a vibração das pás da torre, prolongando a vida útil das turbinas e aumentando sua eficiência. Outro exemplo que eu trouxe aqui não é de um amortecedor tão potente quanto os que eu citei acima, porque já são de construções muito grandes, muito pesadas e muito altas. São veículos, são amortecedores assim, de menor potência, mas que possuem basicamente a mesma função. São usados em carros e trens. Aqui você pode dizer que o trem ele é algo mais pesado, já é mais extenso também. Então, querendo ou não, é um amortecedor parecido com o que é usado nos arranha-céus mesmo. Óbvio que a diferença é bem maior, mas possuem a função ali similar. E eles usam para minimizar o impacto de solavancos e vibrações, para proporcionar justamente esse conforto a quem está dirigindo e a segurança. Outro exemplo que eu trouxe aqui são as máquinas industriais. Grandes máquinas ou equipamentos da indústria utilizam amortecedores para reduzir vibrações que possam comprometer a precisão das operações ou causar desgaste. No caso, o desgaste seria na própria máquina, né? A gente sabe que todas essas máquinas escavadoras ou tratores mesmo, eles possuem uma vibração muito grande por conta de ser um motor muito forte, né? E isso causa danos tanto no trabalhador, ao longo do período de trabalho dele, quanto à própria máquina também, porque, querendo ou não, você vai ter as peças se batendo uma com a outra por conta da vibração, e isso pode causar desgaste. Então, o amortecedor ele vem justamente com essa função de mitigar, de reduzir a longo prazo esses defeitos que vão acontecendo. Então, ele aumenta bastante o tempo de vida útil dessas máquinas industriais. Outro exemplo que eu trouxe aqui também são as aeronaves. Alguns sistemas de controle de vibração são usados para reduzir os efeitos de turbulência em aeronaves, melhorando a estabilidade e o conforto durante o voo. Né? É bem óbvio, né? Uma aeronave não pode ter muito dessas coisas de vibrações e tal, porque ela tem todo um sistema, né, na hora de voar de segurança mesmo. Então ela não pode ter essas vibrações fortes e o amortecedor vem justamente para isso. Aliás, que a aeronave ela é sempre um equipamento que necessita de alto desempenho, né? Em todas as partes dela, seja tecnológica, seja da própria geometria da aeronave. Então, todas as coisas têm que ser o máximo possível de ponta para tanto produzir conforto para quem está no avião e também, principalmente, a segurança, né, em primeiro lugar. Eu vou falar agora sobre a metodologia e aqui eu estou citando o movimento harmônico simples. Então, esse é um tipo de movimento chamado de movimento oscilatório. E todo movimento que se repete em intervalos regulares é um movimento periódico ou um movimento harmônico. E ele possui, como característica, essas duas propriedades, que são a frequência e o período. Aqui, a frequência, ela no caso vai ser o número de oscilações realizadas em um segundo. E o período vai ser a duração de cada oscilação, uma oscilação completa. A relação entre essas duas propriedades a gente observa aqui na figura como T, que é o período, igual a 1 sobre F, que é a frequência. Na imagem 1, a gente tem um movimento oscilatório simples, dá pra gente ter uma noção de como esse movimento acontece. Seguindo agora para falar sobre o pêndulo simples, que é a parte principal do nosso trabalho, ele vai ser composto, como a gente observa nessa figura, por um fio que está aqui fixo, ele tem um comprimento L, e ele tem aqui na ponta uma massa M. Como que vai acontecer o movimento aqui desse pêndulo? Ele sempre vai acontecer em um plano, né? E essa massa sempre vai oscilar em torno da posição de equilíbrio, que é essa aqui do meio. Quando o pêndulo aqui for deslocado do ponto de equilíbrio solto, a gravidade vai fazer com que esse pêndulo tenda a voltar para o ponto de equilíbrio, né? O que acontece? A força de retorno vai ser responsável por puxar esse pêndulo de volta. A força de retorno, então, vai atuar como um empurrão que a gravidade dá para que essa partícula volte para o equilíbrio. E esse movimento alternado, ele vai acontecer por causa do balanço que existe entre a força de retorno e a inércia da massa. Porque no ponto mais alto, a velocidade do pêndulo aqui é zero. E aí o que acontece? A inércia tenta manter o pêndulo parado. Só que ela não consegue, porque a força de retorno puxa esse pêndulo de volta para o equilíbrio. E quando ele está perto do ponto de equilíbrio, a gente vai ter a velocidade máxima do pêndulo. E por causa da inércia, o pêndulo não vai conseguir parar no ponto de equilíbrio. Então ele vai tender a continuar em movimento e aqui ele vai passar para o outro lado.
E quando ele passar para o outro lado, depois do ponto de equilíbrio, o que vai acontecer? A força de retorno vai atuar de novo, puxando esse pêndulo de volta. Mas a inércia faz com que ele continue subindo, até que ele perca toda a velocidade e pare no outro extremo. Então é essa combinação entre a inércia e a força de retorno que vai gerar um movimento oscilatório aí, periódico, né, do pêndulo. O pêndulo simples, ele pode funcionar como um amortecedor de massa sintonizada. Isso por quê? O amortecedor de massa sintonizada é um dispositivo que é projetado para reduzir as vibrações em estruturas. Ele funciona como uma massa extra que se move para contrabalancear as oscilações que acontecem nessa estrutura. Então, no caso do pêndulo simples, ele atuaria como um amortecedor de massa sintonizada porque ele oscila em resposta às forças externas. Então, ele pode ser ajustado para ressoar com a exata mesma frequência que a estrutura. Então, uma massa N vai ser pendurada num fio que é flexível, né? Ele vai ter um comprimento L, e o pêndulo vai ser fixado na estrutura que a gente deseja estabilizar. Quando essa estrutura oscilar, a massa do pêndulo também oscila, só que na direção oposta. Então a gente vai ter a estrutura oscilando para um lado e uma massa oscilando para o outro. E por causa disso ele vai neutralizar as vibrações. Para começar falando de interpolação de Lagrange, acho importante a gente contextualizar, dar uma noção de quando é possível usar. A gente pode imaginar que a gente tem um conjunto de pontos e gostaria de saber como eles se relacionam entre si, qual é a lei de formação que eles têm. E é aí que a gente pode gerar um polinômio para saber como eles se comportam de uma forma geral, né? Ou até mesmo modelar um fenômeno. Para isso, a gente tem Lagrange. Lagrange, ele gera um polinômio de grau n, que está diretamente ligado à quantidade de pontos que você tem no seu conjunto. Aqui abaixo, na primeira fórmula, é possível a gente observar a fórmula geral do polinômio de Lagrange, que seria o somatório de Li de x vezes f de xi. Tudo bem, mas a gente não sabe quem é Li nem quem é fxi. Li de x é também chamado de base de Lagrange. A gente pode observar aqui abaixo. Mas antes, a gente já conhece essa nomenclatura, né? F de xi seria a coordenada em relação à abscissa xi. Já Li de x é essa parcela aqui abaixo, né? Que seria, esse símbolo significa o produto de, então seria o produto dessa parcela ao lado. Só que variando, a gente pode ver que, assim como o somatório, tem uma variação, né? O x menos xj dividido por xi menos xj seria essa parcela. Sendo o x a variável que a gente já conhece, né? Como a gente tem numa equação de reta ou numa equação de segundo grau, seria o que a gente varia para obter a imagem. O xj, ele vai ser uma abscissa diferente da abscissa atual que a gente está analisando para encontrar Li. E já o xi, a abscissa atual. Só que a questão é o seguinte, como eu tinha dito antes, né, esse símbolo significa produto de. Então seria o produto dessas várias parcelas, só que variando o xj. Para cada abscissa no conjunto, a gente precisaria calcular, exceto por exceção de uma, né? Que no caso xi não pode ser igual a xj, senão a gente vai ter zero no denominador. A gente não pode deixar que isso aconteça. Então, depois de fazer toda a multiplicação de cada uma dessas parcelas para cada abscissa diferente de xi, a gente pode multiplicar pela coordenada de xi e então encontrar uma parcela do polinômio. Porém, para encontrar o polinômio por inteiro, a gente precisa fazer o somatório de cada Li e cada f de xi
relacionado, para então encontrar esse polinômio que corresponde ao comportamento dos pontos e também que passe por todos os pontos. Uma parte importante também de justificar é o porquê da gente utilizar Lagrange, já que a gente tinha a opção de utilizar Newton. Duas questões que a gente analisou para escolher Lagrange. A primeira era que Lagrange é mais fácil de implementar, né, num código, já que a gente não precisa fazer uma tabela de diferenças. A segunda é mais adequado para um conjunto de dados menores, né, porque a gente foge do fenômeno de range, já que a gente só tinha 5 pontos, então era uma quantidade pequena. Então, o fenômeno de range, no caso, seria, como eu tinha dito, o grau do polinômio ele varia de acordo com a quantidade de pontos que você tem no seu conjunto de dados. Então, quanto maior a quantidade de pontos, maior vai ser o grau do polinômio e vai haver uma oscilação maior, uma oscilação drástica, né, se for um conjunto de pontos muito extenso, causando um erro, né, de análise, podendo interferir na conclusão e trazer uma conclusão errônea, inclusive. Porém, como isso não funcionava, não cabia a gente, né, por ter uma quantidade pequena de pontos, a gente decidiu escolher Lagrange mesmo. Agora, falando um pouco sobre o nosso código, aqui nessa primeira parte a gente utilizou só duas bibliotecas, né, a NumPy e a Matplotlib. A NumPy foi para facilitar operações matemáticas, né, já que a gente utilizou o conjunto de dados dentro de lista. Então a NumPy ela facilita operações matemáticas em listas, né, tanto produto, soma, subtração. E a Matplotlib foi para plotar gráficos, né, e assim conseguir visualizar melhor o funcionamento do polinômio que a gente gerou. Então a gente começa, depois de importar as bibliotecas, a gente começa com a função interpolação de Lagrange, e a gente dividiu ela em duas partes. A primeira que é para calcular a base de Lagrange e a segunda é para, enfim, resultar no polinômio. E na interpolação de Lagrange, a função principal, a gente usa duas variáveis, a lista comprimentos e a lista períodos. Dentro da função interpolação de Lagrange, a gente tem a função base de Lagrange, que ela calcula apenas a base de Lagrange. Ela tem duas variáveis, o k e o comprimento ponto. Aqui abaixo da função, a gente iguala o termo igual a 1, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E como a gente viu anteriormente, para a gente calcular a base de Lagrange, a gente precisa fazer um produto de várias parcelas. Então, o 1 é para realmente não interferir no produto de cada parcela. Aí abaixo do termo a gente tem uma estrutura de repetição, né, o for, com o i variando dentro de um intervalo de tamanho da lista comprimentos. Isso porque a gente precisa que esse for ele passe por cada elemento da lista comprimentos, no caso as nossas abscissas. Abaixo a gente tem uma condicional com i diferente de k. Isso é exatamente o que eu estava justificando há um pouco de tempo atrás, quando eu estava explicando como funcionava a interpolação de Lagrange. A gente não pode, anteriormente a gente não podia ter que xj fosse igual a xi. Então, para que isso não aconteça, a gente teve que colocar uma condicional para ter certeza que isso não ocorreria. Aqui abaixo, essa simbologia termo asterisco igual é para atribuir à variável termo ela mesma multiplicada por essa parcela da frente, né, que seria a posição i da lista comprimentos dividido pela posição k da lista comprimentos menos a posição i da lista comprimentos. A gente pode ter uma lembrança de que isso, novamente, está calculando aquilo que a gente tinha antes, né? X menos xj dividido por xi menos xj. O comprimento ponto aqui fazendo o papel da nossa variável. No final dessa primeira da função base Lagrange, a gente retorna o nosso termo. E já aqui na segunda função, a gente tem o cálculo do polinômio em si, né? A gente faz o somatório
da coordenada em relação ao ponto atual, igual a um Lagrange, multiplicado pela base de Lagrange. Para cada K aqui, fazer essa repetição, né? Para no final a gente poder, enfim, ter um somatório de cada base de Lagrange pela coordenada referente ao ponto estudado e, enfim, resultar no polinômio de Lagrange, que é o que a gente precisava para fazer a análise da nossa modelagem do AMS, né? Dos amortecedores. Aqui nessas duas últimas linhas é mais uma entrada de dados, né? Uma quantidade de pontos que o usuário vai utilizar, que aqui no caso mais para frente vai ser utilizado quantos pontos ele tem, quantos pontos ele vai entrar para entrar dentro de uma estrutura de repetição. Deixa eu ver aqui. Aqui são a lista comprimentos e a lista períodos vazia, né, para entrada de dados posteriormente. Aqui abaixo tem a estrutura de repetição que eu tinha dito, né? Variando dentro da quantidade de pontos que o usuário entregou anteriormente, porque assim a gente tem certeza que todos os pontos que o usuário precisa cadastrar vão ser cadastrados, porque ele mesmo vai dizer o quanto ele precisa e ele mesmo vai cadastrar o quanto ele precisa. Continuando a explicação a respeito do código que a gente utilizou, aqui a gente transformou as listas comprimentos e períodos, comprimentos se referem a x e períodos aos valores de y, em arrays. Aqui a gente transformou essas duas listas em arrays porque elas vão precisar, a gente vai precisar manipular elas para usar operações matemáticas e as listas não são tão eficientes nesse sentido. Aqui a gente está chamando a função polinômio, que tem como parâmetro o comprimento e o período, e que a gente está gerando os valores para o gráfico. Aqui na variável valores de x, o que a gente fez? A gente gerou 500 valores igualmente espaçados para x, que começam no valor mínimo de comprimento e vão até o valor máximo de comprimento. A variável valores de y, aqui no caso, vai fazer a imagem desses valores de x. Partindo agora para a parte de plotar os dados originais e o polinômio interpolador, a gente tem aqui a plt.figure. Ela, no caso, vai plotar ali o tamanho do nosso gráfico. Continuando, para plt.plot, aqui a gente tem valores x, valores y e o polinômio de Lagrange na cor azul. Nessa parte, o que a gente está fazendo é definir que a curva do polinômio vai ser azul. Continuando, a gente define que os pontos que vão ser fornecidos pelos usuários vão estar em vermelho. E aqui na plt.title, a gente está dando um nome para o nosso gráfico. Na plt.xlabel e .ylabel, a gente está colocando nomes ali para os eixos, né? O eixo x foi chamado de comprimento em centímetro e o eixo y de período em segundos. Na plt.legend, a gente colocou legendas para representar o que cada cor significa. Na plt.grid, a gente colocou uma grade para o nosso gráfico. E na plt.show, a gente exibe esse gráfico. Aqui na parte de exibir o polinômio interpolador, a gente chamou duas funções, a symbols e a simplify. Nesse caso, a gente está usando essa função para poder conseguir variáveis simbólicas. Aqui na comprimento símbolo, a gente define x como uma variável simbólica. Continuando aqui, no polinômio de Lagrange, a gente realiza aquela fórmula já explicada. Então aqui a gente tem o período vezes essa subtração, eles estão sendo multiplicados e a gente vai somar para cada valor de k e de j, lembrando que k são os valores de y e j são os valores de x, e a gente vai dividir usando a mesma fórmula, os comprimentos dos valores de y e comprimentos dos valores de x. Aqui a gente está falando, nessa parte de que tem o if j diferente de k, isso acontece porque a gente não pode ter, de acordo com a fórmula de Lagrange, um j igual ao k, nesse caso. Aqui na print polinômio interpolador, a gente vai exibir esse polinômio, e aqui na print simplify polinômio Lagrange, a gente está simplificando esse polinômio que vai ser exibido, tirando algumas coisas e deixando ele um pouco mais compacto. Eu vou estar apresentando os resultados. Bom, nós fizemos o experimento, simulando um edifício, e com isso tivemos a coleta de alguns dados. Então colocamos aqui na tabela, onde para um comprimento de 100 centímetros houve um período de 2,007 segundos,
para 80 centímetros, 1,769 segundos. 60 centímetros, 1,574 segundos. 40 centímetros, 1,156 segundos. E para 20 centímetros, 0,835 centímetros. E como a Luana falou sobre a interpolação do polinômio através do método de Lagrange, nós chegamos ao seguinte polinômio através dos dados coletados, né? Foi feito, então, jogado nas fórmulas que ela já apresentou anteriormente. Assim a gente consegue ver, então, como é o comportamento, né, do polinômio estudado. E aí tem aqui em y em x dá aproximadamente 1,6 aproximado elevado a menos 7 vezes x à quarta, menos 3,83 também aproximadamente, que dá uma dízima periódica, elevado a menos 5 vezes x à terça, ao cubo, e 0,003 aproximadamente vezes x ao quadrado, menos 0,08 aproximadamente vezes x, mais 1,542. Com isso, nós conseguimos plotar no gráfico através do código já apresentado, né? E aqui nós temos um gráfico, então, plotado através da interpolação por Lagrange, onde no nosso eixo y temos a representação dos períodos em segundos, no eixo x temos a representação do comprimento em centímetros, e aqui nos pontos vermelhos nós temos os dados coletados. E através disso foi gerado, então, uma curva, que é o polinômio de Lagrange. Aliado a esse gráfico, nós temos a equação de período, que vai ser apresentada no próximo slide, que é t igual a 2π raiz quadrada de L sobre a gravidade, né? No caso, L é o comprimento do fio, né, em centímetros, onde terá o pêndulo, e o período é um tempo em segundos para uma oscilação completa. Com isso, nós temos que o período ele é uma proporcionalidade quadrada, né, do comprimento. Ou seja, para dobrar de período, nós temos que quadruplicar o comprimento. Isso a gente consegue observar até mesmo nas curvas do nosso gráfico, né? Já que o nosso gráfico ele é um gráfico não linear. Aqui no início a gente consegue ter uma curva um pouco mais acentuada. O que a gente consegue entender é que para comprimentos menores a gente tem uma periodização maior, né? Então essa oscilação vai ser maior. E aqui já no final, essa variação ela vai se diminuindo, então a nossa estrutura ela vai sendo estabilizada. Ou seja, nós podemos concluir que para comprimentos menores, nós temos períodos menores e oscilações mais rápidas. Agora, para comprimentos maiores, nós temos períodos também maiores, porém oscilações mais lentas, mediante ao desenho do nosso gráfico. No gráfico que a Júlia apresentou anteriormente, nós podemos observar que os pontos estão alinhados ao polinômio de Lagrange, né? Então agora, já que a frequência de oscilação está dentro do intervalo esperado, nós vamos calcular o período teórico e o período amostral para saber se realmente é um método eficaz, né? Para comprovar se é eficaz e correto. Para isso serão utilizados a equação do período e o cálculo da diferença, que no caso seria também o cálculo do erro, né? Entre o período teórico e o período amostral. Então, nessa primeira fórmula, nós temos que o período é 2π vezes raiz de L, que é o comprimento, dividido pela gravidade. Então, assim, nós temos o cálculo do período, né? E da diferença seria a subtração entre o período teórico menos o período experimental, dividido pelo período teórico vezes 100. Assim a gente vai encontrar
a diferença e o erro, né, entre essas duas análises. Nessa tabela, nós apresentamos os resultados das fórmulas apresentadas anteriormente. Então, nós temos a relação entre o comprimento do pêndulo, o período teórico, o período experimental e o erro entre esses períodos, né? Nós podemos observar que o erro entre a teoria e o experimental e o amostral é muito menor conforme o comprimento foi crescendo, né? Porque aqui nós temos que com 20 centímetros de comprimento, o erro foi de 0,0691. Já com comprimento de 100 centímetros, o erro abaixou bastante para 0,0005. Claro que quanto menor o erro, melhor, mas principalmente nesses grandes projetos, né? Porque um erro pode custar muita coisa. Acredito, né, que seja mais eficiente, mais confiável, né? Após a análise desses dados, nós observamos também que a média do erro deu 0,03764, o que pode ser utilizado até para estimar, né, valores com comprimentos intermediários, né, ou até mesmo períodos para frequências específicas, como seria necessário um projeto de amortecedores de massa sintonizada, sem a necessidade de testar fisicamente todas as configurações possíveis. Concluindo tudo que foi falado, nós percebemos que o estudo ele comprova a relação direta entre o comprimento do pêndulo e o seu período de oscilação, mostrando como que a variação do comprimento ela afeta a movimentação do pêndulo de maneira previsível. E a comparação dos dados teóricos experimentais também mostrou uma coerência muito grande, mostrando que o modelo que foi utilizado ele foi eficaz na previsão dos períodos de oscilação com base nos comprimentos analisados. A interpolação de Lagrange também foi uma ferramenta muito importante nesse processo, na hora da modelagem dos dados experimentais. Através dela que permitiu a criação de um polinômio que forneceu estimativas precisas para os comprimentos necessários das frequências específicas. Isso é altamente aplicável em projetos de amortecedores de massa sintonizada. O estudo ele também fala muito da importância das ferramentas matemáticas, como a interpolação de Lagrange, como falei anteriormente, para realizar as previsões precisas, o mais preciso possíveis, em fenômenos reais. Isso facilita na hora da análise e da otimização de projetos de engenharia. Como o exemplo que a gente usou foi da construção de edifícios, a implementação de dispositivo, de algo para poder controlar as vibrações. Também é muito importante que as medições elas sejam realizadas com a maior precisão possível e que sejam repetidas várias vezes para poder reduzir a chance de erro e aumentar a confiabilidade nos resultados obtidos. E com isso conseguiu uma margem de erro de 0,04%, provando que o método utilizado ele foi bem eficiente na estimativa dos valores intermediários. E por causa disso, possibilitou a projeção de dispositivos como os amortecedores de massa sintonizada sem a necessidade dos testes físicos para cada configuração. E o estudo ele também demonstrou que o método ele pode ser muito utilizado em projetos de engenharia,